O enredo mineiro e Belo Horizontino. Ontem as casas do Legislativo, tanto a Assembleia quanto a Câmara Municipal, voltaram às suas atividades. A Assembleia Legislativa é notório uma melhora do relacionamento entre os poderes, executivo e legislativo. Desde o primeiro ano do mandato do presidente Tadeu Martins Leite, Tadeuzinho, desde o seu primeiro exercício e agora nesse segundo ano de exercício, fica clara a disponibilidade dele em conversar, em argumentar. Ele é muito habilidoso nesse sentido. Tem se revelado um político absolutamente habilidoso no sentido da negociação. Ontem, na fala que fez, na entrevista que deu, aliás, falou sobre as qualidades do Propag, que é o projeto de renegociação, o programa de renegociação das dívidas dos estados, mas também disse que seria solidário ao governador Romeu Zema na questão dos vetos feitos pelo presidente Lula. 2 dos vetos do presidente Lula prejudicam sensivelmente a economia em Minas Gerais, a gestão pública de Minas Gerais. E o presidente Tadeu diz que está solidário com o governador no sentido de armar lutas para se derrubar os tais vetos do presidente Lula. Depois o secretário de governo Gustavo Valadares falou sobre o Propag e aí falou então na transformação das empresas em corporation, das delicadezas para se negociar e deixar bem clara as propriedades que ficarão nessa federalização ou desestatização de Codemig, Copasa e Semig. As corporações vão chiar, vão brigar, a gente já vê aí as corporações, particularmente aquelas corporações que sobrevivem há muito tempo, escondidas nos favores, nas indicações de locais de trabalho para Codemig, Semig e Copasa. Essas corporações estão absolutamente contrárias e vão se movimentar. O ano legislativo na Assembleia vai ser mais tranquilo que o da Câmara. A Câmara Municipal de Belo Horizonte tem um embate definido. A oposição dentro da Câmara ao prefeito, que tem o PL, que é o partido que tem o maior número de cadeiras dentro da Câmara de Belo Horizonte, se junta à família Aro e formam um bloco que será, sim, um bloco de impedimento às ações do prefeito, ou de quem seja o prefeito. E aí uma outra questão a se levantar, é grande essa demora para a definição da verdadeira realidade, da realidade, não é mais do que a realidade, ela é sempre real, da realidade de quem será o prefeito da nossa cidade. Eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, porque podem achar que a gente está querendo afastar um prefeito que está eleito. Não, é preciso se definir. São sucessivos os pedidos de licença médica para que Fuad Noman, ninguém mais do que eu tenho certeza do que isso, ou mais do que muitos de nós, torcemos para que a saúde de Fuad se restabeleça. Mas é preciso se definir que processos administrativos serão tomados pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura nega que isso aconteça. Mas se você conversar com 2 ou 3 interlocutores dentro da Prefeitura, você sabe que há a demora de decisão, a demora de processos. E a relação com a Câmara vai azedando. Azedando porque dificilmente haverá uma composição imediata entre Executivo e Legislativo, não no sentido de compor para pagar a conta, para pacificar relações, não. A composição no sentido do exercício dos poderes harmônicos, para que um não impeça a atividade do outro. E, nesse caso, a Câmara impedia a atividade da Prefeitura. E, Paulo, vamos lembrar que houve até xingamentos, né? Até por parte do novo presidente, Juliano Lopes, contra Álvaro Damião. E ele citou que tem uma reunião marcada com o prefeito em exercício, Álvaro Damião, nos próximos dias para falar sobre isso. Falou que a situação já está mais tranquila, que eles não vão ter uma relação de atrito. E outra questão, Paulo, você citou aí a bancada do PL, que se juntou à família Aro. Hoje também a bancada do PT se reúne com a prefeitura. Você acha que é natural também esse apoio da bancada do PT à prefeitura, visto que o PL se juntou com a família Aro? Não, é natural porque o PT estava no segundo turno das eleições ao lado de Fuad Noman. É natural que isso aconteça. O PT não tem outro caminho, a não ser mostrar para todo mundo que não tem nenhum projeto político.
Porque se o projeto político do PT foi apoiar no segundo turno o prefeito Fuad Noman, sair da base do prefeito agora é mostrar que o partido realmente é nau sem rumo. Então não tem outra saída para o PT dentro da Câmara. João, você falou uma coisa, eu sei que quando eu falo as coisas aqui, às vezes eu desagrado as pessoas, mas a gente faz análise. Análise por observação. O comportamento dos dois presidentes das casas do Legislativo, da Câmara e da Assembleia, é um comportamento completamente distinto. Tadeuzinho é conciliador, é negociador, tem habilidade, ouve. Muitos dizem que a grande qualidade de Tadeu é ele ter ouvidos, ele ouve muito para depois se posicionar. Juliano Lopes é intempestivo. Juliano Lopes não é uma figura que se pode esperar paz e tranquilidade para fazer gestão na Câmara Municipal. Todo mundo sabe disso, é conhecer a personalidade de Juliano Lopes. E aqui eu não estou dizendo que um é correto, o outro é incorreto, não. São personalidades distintas. Então, a gestão da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a partir da presidência de Juliano Lopes será tumultuada. Será mais revolta, são mares mais revoltos dentro da Câmara. Se você puser isso em contraponto, uma dificuldade de relacionamento com o prefeito, que qualquer que seja ele, se for Fuad Noman, eu já escrevi numa coluna, será um pouco mais tranquilo. Se for Álvaro Damião, essas tréguas que terão que ser feitas serão constantes, porque haverá alfinetadas de ambos os lados. Então, vamos entender o que vai acontecer. É preciso primeiro definir-se a situação da Prefeitura de Belo Horizonte, que não está definida até então, no âmbito da gestão, embora, repito, muitas pessoas liguem depois e neguem tudo o que está acontecendo, não há definição, e a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que deverá ser conduzida de maneira mais serena por Juliano Lopes. Juliano Lopes tem que, no termo popular, abaixar um pouco mais a bola, trabalhar um pouco mais para o sucesso do andamento da Câmara de Belo Horizonte. E aí sim a gente consegue ter harmonia entre os poderes, não é se avassalar um poder ao outro, não. É harmonia. Mesmo que fiscalizando, combatendo, sendo oposição, seja feita de maneira harmônica para não haver a desestabilização da vida e dos serviços do cidadão.